Não sou padre nem pastor, só estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Na paz? Hoje a gente segue aqui com o capítulo 6 ao 10 do livro de Mateus. No capítulo 6, Jesus continua o Sermão do Monte, ensinando agora sobre a vida interior. Ele fala sobre dar, sobre orar e jejuar. Ensina que tudo deve ser feito em secreto, que não adianta você ficar fazendo ali só para aparecer, né? Que tinha muita gente que estava fazendo isso. E disse que quando se faz algo para ser visto, a recompensa já é o reconhecimento humano, mas quando faz o secreto, a recompensa é para ele, né? Quem busca a Deus em secreto vai receber do próprio Deus. E ele ensina a oração ali, modelo, Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E é comum que a maioria das pessoas não fale essa última parte não, né? Mas tem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Passa então a orar assim, porque é assim que ele ensinou. Não sei porquê, né, ao longo do tempo foi perdendo essa parte final. Mas aí logo em seguida ele vem explicar que quem não perdoa não é perdoado. E também fala sobre o jejum, que quem jejua não deve ficar ali dando um de tristezinho, mostrando que está sacrificando para as pessoas verem. Não, tem que ser, né, algo, mais uma vez, focado em Deus. Né? Ensina sobre os tesouros, dizendo, não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas ajunte no céu. E completa, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o coração. E Jesus diz que o olho é a lâmpada do corpo. Se a gente tiver um olhar bom, todo o nosso corpo vai ser cheio de luz. Mas se o nosso olhar for mau, tudo vai ser trevas. E por fim ele fala sobre ansiedade, ensinando que o Pai cuida até dos passarinhos, até das flores, né? Como não vai cuidar de nós? E fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto, tudo vai ser acrescentado, para a gente não ficar preocupando demais, né, com o que vamos comer, com o que vamos beber, porque se a gente focar nele, o resto ele dá pra gente. E depois tem o capítulo 7, né, onde Jesus ali conclui o Sermão do Monte. Ele começa dizendo, não julgue para que não sejam julgados. E também ensina que o julgamento que a gente faz volta para nós com a mesma medida. E ele fala também sobre discernimento. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave que está debaixo do seu próprio olho? Às vezes você está olhando do outro, mas você está fazendo igual ou pior. E logo ele acrescenta, não deem o que é santo aos cães, nem lance pérolas para os porcos. Jesus ensina sobre a oração persistente, dizendo assim, peçam e receberão, busquem e encontrarão, bata na porta e a porta será aberta. Insiste, persiste na oração. E mostra o coração do Pai, dizendo que se nós, sendo maus, a gente dá boas coisas para os nossos filhos, quanto mais ele, o Pai Celestial, não vai dar o que a gente pedir. Vai dar se a gente tiver persistência. E ele resume, por fim, a lei, a regra de ouro, que ele fala, tudo que você quiser que os outros lhe façam, faça você também a eles. E em seguida fala sobre os dois caminhos, o estreito que leva à vida e o largo que leva à perfeição. A perdição, quer dizer, e termina advertindo sobre os falsos profetas, dizendo que são reconhecidos pelos frutos e não pelas aparências, concluindo ainda com a parábola das duas casas. Aqui é construída sobre a rocha, aquela que resiste à tempestade, aquela que tem fundamento, e aquela que é sobre a areia, que vem a desabar. E a diferença entre elas está em ouvir a palavra e praticar. Não pode só ouvir, tem que ouvir e praticar. Depois a gente tem capítulo 8, onde Jesus vai descer do monte e começa a agir. Primeiro ele cura um leproso que se aproxima. Ele diz assim, Senhor, se quiseres pode me curar, diz o leproso. E Jesus vai lá, fala, quero, toca nele, ele fica purificado de forma instantânea. Depois o centurião romano aparece, pede para que Jesus cure o servo dele, que nem ele estava. E aí ele fala assim, pode só falar daí, porque se você falar ele já vai ser curado. Aí Jesus fala, cara, nunca vi uma fé dessa aqui em Jerusalém, tá curado já. E aí cura ele de longe. E depois também conta que ele cura a sogra de Pedro, ele cura outros enfermos, e ele vai passando ali pelos lugares, fazendo milagre atrás de milagre. E também vai falar da região dos Gadarenos, ele chega ali nessa região e encontra dois endemoniados, loucos, que ninguém conseguia passar perto deles. E ali chegando, Jesus expulsa esses demônios, os demônios pedem para entrar nos porcos, ele deixa, Jesus permite, e aí é uma demonstração pública ali para todo mundo, os porcos correndo, pulando do precipício, tudo suicidando, aquele tanto de porco. E ali todo mundo ficou pasmo e viu que ali tinha autoridade mesmo sobre a doença, sobre os demônios, sobre tudo. Depois a gente tem capítulo 9, Jesus voltando para a sua cidade e curando um paralítico, dizendo, os teus pecados estão perdoados. E ali o povo já acusou ele, Uai, quem que é esse daí que perdoa o pecado? E ali já começa o povo a ficar meio em cima dele. E logo depois ele chama Mateus, que é o cobrador de imposto, para segui-lo também. E aí a turma começa a falar, e esse daí come com os pecadores, ele é amigo dos fariseus, dos cobradores de impostos, os fariseus questionam. E aí ele fala, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ali vai fazendo curas, vai fazendo milagre para todo lado que ele ia,
né? E a multidão, ao ver tudo aquilo ali, né, ficava louca ali, constrangida, e Jesus fala, ó, a colheita, o que tem para ser feito? E é muita coisa, só que os trabalhadores são poucos. Esse capítulo mostra o coração compassivo de Jesus e a urgência da missão dele. E por fim, a gente tem o capítulo 10, onde Jesus chama os 12 discípulos e dá para eles autoridade para poder curar enfermos e expulsar espíritos imundos. Os nomes são listados: Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, outro Tiago, Tadeu, Simão e Judas. E ele envia ali eles como se fossem ovelhas, né? Ele envia eles como se fossem ali ovelhas soltas para ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. E digam, o reino dos céus está próximo. E orienta também que eles não levem ouro, nem prata, nem provisão nenhuma, mas confie que Deus no meio do caminho, né, iria suprir eles. E aí também ali Jesus vai soltar aquela frase, né, que ele fala, olha, eu não vim para trazer paz, eu vim trazer espada. Pois a verdade do evangelho vai dividir até famílias, vai ficar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nora. A verdade mesmo vai rolar confusão quando ela for solta, né? E complementa dizendo, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Então ele vai falando de coisas ali muito profundas, né? E aí termina, quem achar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará, mostrando que seguir ele exige renúncia, exige lealdade absoluta e disposição até mesmo para morrer, se preciso for. E no fim ele termina ali prometendo que toda boa ação feita por amor ao reino seria recompensada. Duas visões para a gente guardar desses capítulos aí. Número 1, a vida de fé não é teórica, é prática, secreta, é diante de Deus. E depois, o mundo pode até ver, mas você não faz pensando que ali, igual ele fala, nossa, você está fazendo para mostrar. É para ele que você tem que fazer. E 2, o reino cresce através de pessoas comuns que obedecem com fé mesmo em meio à oposição. Isso é o reino de Deus. Por fim, vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom, perfeito, fiel. Obrigado pela oportunidade de escutar a Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Vai nas famílias, nas casas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Compartilha, comenta, que Deus te abençoe de forma grandiosa.